Mas, porra, tu falou que fez recentemente um evento pros caras da FEB, pros veteranos. Fiz. Então, não tem... Vamos lá. A gente tem algum filme, alguma obra, alguma peça nesse sentido, assim, falando sobre a experiência brasileira na Segunda Guerra? Filme. É. Não, ó, essa pergunta sua eu posso responder simplesmente com um monossílabo. Não, mas eu posso responder de forma melhor. É o seguinte, existem diversos filmes que abordam a questão da FEB, Entre eles, um filme que eu pessoalmente gosto, que é o Estrada 47, que é o mais recente deles, embora seja de 2012. É um documentário? 12, 13, 14, é um filme. Tá. É um filme com um rapaz que é ator da Rede Globo, que eu não lembro o nome dele agora. Deixa eu ver a capa desse filme aí, Jean. Estrada 47. Estrada 47. Que fez o Cazuza. Tá. Também não sei. E aí, ó. Olha ele aí. Ó, tá, o segunda imagem ali é justamente meu review. Esse do meio. Esse do meio é o cara que fez o Cazuza, né? Esses outros caras aí, cara, eu sei que esse rapaz aqui, ele é do Nordeste, eu não me lembro de que estado. Mas por que esse filme, por que você respondeu não se existe esse filme? Esse filme não é sobre isso. É porque ele é um filme da FEB e ele não é o filme da FEB. Sabe por quê? Muita gente fica reclamando desse filme, fica revoltada com esse filme. Ah, porque não tem combate. Ah, porque os caras são covardes. Ah, porque... tá todo mundo desorganizado, ninguém sabe o que fazer, sabe? Não é... Isso aí é pra malhar a FEB. Isso aí é pra fazer tripudiar em cima da figura da FEB. Mas você tem que saber a história da FEB pra entender. O negócio é esse. Se você não sabe nada de FEB, você vai odiar esse filme. Se você entende de FEB, você vai entender por que esse filme foi feito assim. Porque esse filme... ele é um recorte de história da FEB, do talvez o pior momento da FEB na Itália. Porque isso aí é o começo do inverno de 1944 a 1945. Logo na frente de Monte Castelo. E o que aconteceu justamente aí, finalzinho de novembro, começo de dezembro, foi uma sequência de eventos que eu devo dizer foram iniciados, desencadeados por uma decisão errônea da cadeia de comando norte-americana, não da cadeia de comando da FEB, da cadeia de comando norte-americana, né, para tentar conseguir cumprir um objetivo irrealista que eles tinham setado, né, para o Natal de 1944, que era passar o Natal em Bolonha. Bolonha by Christmas. Né? Bolonha by Christmas 44. Eles queriam passar o Natal em Bolonha. Eles tinham quanto tempo pra fazer isso? Curtíssimo tempo. 2 meses. Só não rolava, né? O problema era o seguinte. A FEB chega na Itália quando o campo de batalha não é aquele campo de batalha campal, que eu digo. É campal, que a gente fala assim... Os exércitos se encontram, os tanques manobram e a força mais bem equipada vence. E também não era um combate urbano, era um combate de montanha. E talvez é o pior tipo, sabe, para aquela época, para introduzir uma força ainda, né, completamente inexperiente, que era a força brasileira. O combate de montanha, ele tem uma característica bastante marcante. Ele favorece o defensor em basicamente todos os cenários. Favorece o defensor. O que significa que você que está defendendo, você não precisa ter a mesma quantidade de gente e você não precisa ter a mesma quantidade de equipamento de quem está te atacando. Você pode ter muito menos gente que você vai conseguir defender e vai defender muito bem a posição de montanha. Por quê? Te explico por uma razão muito simples. Porque você tá mais alto, nunca viu. Se você tivesse visto o episódio 3 do Star Wars. Eu vi o episódio 3 do Star Wars. Então, nesse ponto, ele tá certo. It's over, I got the high ground. Mas é o seguinte, quando você tá mais alto, você tem uma visão privilegiada de quem tá
abaixo de você, né? Essa é a primeira e mais básica das razões. Mas tem uma segunda razão. Em montanha, você não passa por qualquer lugar. Você passa pelo local que dá para passar. Esse local que dá para passar, ele normalmente já é conhecido, porque ele é o que a gente conhece como trilha, né? Você vê, o cara conseguiu achar um jeitinho de passar por ali, sobrepujar a montanha e chegar do outro lado. Mas tem uma puta de uma face desse tamanho assim, ó, nesse ângulo aqui, que não tem como o cara passar, entendeu? Claro. Então o cara vai explorar a brecha, ele vai explorar o caminho mais curto, mais fácil. O que você tem que fazer? Você tem que posicionar a sua defesa ao longo desses caminhos mais curtos. Então, na verdade, você meio que já tem uma ideia de onde que vai acontecer. Você sabe por onde, né? que o cara por tem onde que passar. O cara tem que passar. Você já sabe. Então, você recebe o cara com uma pancada. Né? Então, isso pausa o avanço. Tanque vale de quase nada num terreno desse. Ah, porque os aliados tinham 15 vezes mais tanque. Pode ter, mas não vale nada num terreno desse. O tanque é um carro para terreno aberto. Ele é um carro para terreno campal, pampa. Entendeu? Por que todos os tanques brasileiros estão concentrados no sul do Brasil e não na Amazônia? Sul do Brasil é pampa. Argentina, Uruguai. Ali dá para usar o veículo. A Amazônia não dá. Então, a FEB, ela chega, né, ela se vê nesse cenário de ter que fazer essas incursões pequenas, entendeu? São coisas, é um avanço lento, porque é um avanço de infantaria mesmo. É um avanço de gente a pé, né? Para se dominar aquele ponto, aquele outro ponto, muito apoiado por artilharia. Artilharia, os canhões, né? Muito apoiado por artilharia. Para poder conseguir tirar o inimigo daquela posição, faz aquela saraivada ali, e depois a infantaria ocupa. Então é uma guerra lenta, né, na montanha. Outros dois fatores aí. Os alemães, eles, na Itália, eles estavam na defensiva desde 43, né? Vamos colocar assim. A FEB chega na metade de 44, em julho, chega em julho de 44. Então, os alemães estão há quase um ano na defensiva na Itália. E durante essa defensiva na Itália, eles nunca perderam material. Eles nunca perderam tropa em quantidade, nunca perderam material. Eles simplesmente trocavam terreno por tempo. O que é trocar terreno por tempo? Mapinha da Itália, tem como sair um mapinha da Itália aí? De preferência um que tenha relevo. Na Itália, como é um país estreito, né, é simples, relativamente simples, de você montar... isso aí tá legal. De você montar uma linha defensiva. Por exemplo, ao norte de Nápoles ali, ó, passando por aquela Campobasso e chegando até do outro lado, em cima daquela esporinha que tem, tá vendo? Ali passava uma linha extremamente poderosa, chamada de linha... não é gótica, não. É a linha Gustav. A linha Gustav. A linha Gustav passava bem ali em cima. O que é a linha Gustav? Em cima da montanha, você monta uma sequência de casamatas, metralhadora, você monta posição de morteiro, você coloca um sniper aqui, você coloca um sniper aqui. Lá atrás, você posiciona a sua artilharia todinha para ser concentrada onde o observador que está lá em cima disser que precisa. A galera tá ali, posição A mais B. Todos os canhões se viram e atiram ali. Entendeu? Então, essa posição de Monte Cassino, em cima da linha Gustav, ela segurou os aliados do final de 43 até maio de 44. Foram 6 meses. 6 meses. Que os caras não conseguiam passar. Não dava para passar. Né? Foram 6 meses batendo contra a defesa alemã que foi montada lá. O que os alemães fizeram depois de maio de 44? Eles viram que estava insustentável, finalmente estava insustentável. O que eles fizeram? Recuaram para a próxima linha. Eles tiraram todo o material deles, puxaram esse material para a próxima linha e eles trocaram terreno por tempo.
Que tempo? É o tempo de se manter ocupado aquele contingente de tropa norte-americana, inglesa e das outras nações parado ali, entendeu? Então, era um super negócio, o negócio da China, esse negócio da Itália para os alemães, porque deu muito certo para eles. Se você vê o terreno da Itália, olha essa cadeia de montanha que sobe na Itália inteirinha, né? A parte verde são as partes baixas, as partes de vale, liso. As partes laranjadas são cadeias de montanha. Essa que corta a Itália inteirinha, de norte a sul, chama-se Apeninos. Então, basicamente, toda a defesa alemã foi em cima de montanha, 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 montanha. Né? Então, e aí a FEB se fudeu nessa. se fudeu, né? Porque ela chegou lá no momento que foi em julho ela desembarcou em Nápoles, mas como era uma força muito estreante ainda, ela teve que passar por aclimatação. Né? E, na verdade, ela não chegou inteira a Nápoles. Ela não chegou inteira, ela chegou com 1/3 de sua força total. Porque foi uma questão de logística. A gente dependia da logística norte-americana para transportar esses soldados para lá. Era um navio de tropas norte-americano, que o Brasil não tinha nada parecido com isso na época, capaz de transportar 5.000 pessoas. Então os americanos disponibilizaram um único navio no mês de junho de 1944. E muita gente se questiona por que de liberar um único navio, né? Por que não liberou 3 logo de uma vez para poder levar a divisão inteira? Mas se você para analisar a Segunda Guerra Mundial, nesse momento, junho de 44, o que estava acontecendo em junho de 44? Foi o momento mais tenso para a logística norte-americana, porque eles estavam conduzindo 2 grandes operações, as maiores que eles conduziram, em 2 cantos opostos do planeta, simultaneamente. Normandia, na França, Marianas, no Pacífico. Ao mesmo tempo. Entendeu? Então, todos aqueles esforços logísticos estavam totalmente comprometidos já. Então, liberar um navio não é uma decisão tão estranha assim, né? Para a época. Tanto que eles liberaram em agosto, liberaram 2 navios. Os 2 que voltavam em agosto vieram para cá. Tá? Porque aquela tensão toda, aquela necessidade toda já tinha diminuído um pouco. Então, esse navio, com esses 5.000 homens, desembarcou em Nápoles ali, que era um regimento só. Um regimento, é o regimento paulista, regimento de Caçapava, 6º regimento. Esse regimento foi o que passou por esse treinamento de aclimatação, recebeu as armas, né, porque não podia usar arma brasileira, tinha que usar arma americana. Todo o comando da FEB estava submetido a um comando americano. A gente não chegou lá e falou assim, beleza, agora nós vamos para a linha de frente e nós vamos fazer o que quiser. Não, você está submetido a uma cadeia de comando norte-americana. Eles que te dizem o que você vai fazer. Entendeu? Todo o acordo foi feito com essas bases. Tá. Você não é completamente autossuficiente, independente e vai chegar lá e dar tiro à vontade, não. Você vai fazer o que, né, nossa cadeia de comando te diz para fazer. Então, a FEB foi encaixada dentro do 4º Corpo de Exército do 5º Exército Americano. Existiam 2 exércitos na Itália, aliados. 5º Exército Americano, 8º Exército Britânico. Tá? Britânico não tinha nada a ver com a gente. Nosso acordo era com Washington. Então, nós estamos dentro do 5º Exército Americano. 5º Exército Americano tem 2 corpos de exército. O 2º e o 4º. Nós estamos dentro do 4º. Beleza? Tá. Então, entra ali, a divisão entra ali. Tá. O orgânico. Tá. Conseguiu ver, né? Tá. Então, quando ela chega lá, só com 1/3 de sua força, ela é inserida ali, ó, pertinho daquela região de Pisa. Tá. Tá vendo Pisa ali, do lado de Florença? Tô. Ao norte de Pisa, um pouco, a FEB entra em combate em setembro. Né? Mas você percebe que logo ao norte de Pisa já tem, ó, cadeia zona de montanha, Sim. né? Então, Pra passar pro outro lado parece uma merda. é uma merda. Não, é uma merda. Porque o terreno é ruim, a época do ano é pior. Os caras chegaram... Eles entraram em combate em setembro. Tá. Setembro. O restante da divisão, os outros 2 regimentos, o regimento mineiro e o carioca, chegaram lá no finalzinho... Não, começo de outubro. Dia 6 de outubro, desembarcaram em Nápoles aqui. Tá. Também. Aí
Você sabe o que acontece? Esses outros 2 regimentos, eles foram puxados basicamente direto para a linha de frente. Sem a aclimatação. Sem aclimatação, sem período de treinamento, sem amolecer, sem você bater o martelo de carne na carne. E se liga, deixa eu te perguntar, você que estudou isso e a gente vai chegar lá, tu fez o evento, já conversou com os caras. Sim. Eles estavam convencidos de entrar nessa porra, meu irmão? Porque, caralho, tu é o Brasil, cara. Por quê, né, doido? Porra, tu vai se meter mesmo nessa guerra aí dos Estados Unidos com... Bom, é uma guerra mundial, mas, porra, Estados Unidos, que... Porra... Aí, cara, eu não sei se ele tem... Puta, eu vou lá mesmo entregar minha vida? Como é que tava a cabeça dos caras? Quando tu conversa com eles, o que eles te respondem? Existia uma razão. Sabe qual foi a razão? A principal razão, muitas razões, mas a principal razão. A principal razão foi um conjunto de fotos que chegou à imprensa meados ali. Foi entre os dias 19 e 20 de agosto de 1942. Fotos de corpos de homens, mulheres, crianças, bebês mortos nas praias de Sergipe. 600 pessoas. Documentadão e tal. Todo mundo sabe que rolou, não é plantado. Não é plantado, não é plantado. Inclusive, alguns dos expedicionários estavam a bordo desses navios. Sobreviveram e foram para a Itália. 5 navios foram afundados em questão de 48 horas pelo submarino U-507 da Marinha de Guerra Alemã. O que eles vieram fazer aqui? O Brasil vinha desde janeiro de 42, janeiro do mês de 42, do ano de 42, rompido relações diplomáticas, cortou relações. O que é cortar relações diplomáticas? Manda o embaixador embora. Corta aqui. Corta aqui, exatamente. Tchau. Então, não converso mais com você, tá? Tô de mal. Tô de mal. Não converso mais com você. E aí tinha cortado relações diplomáticas. Por quê? Porque o governo brasileiro enxergou que para a sua própria existência continuada, ele não podia mais contar com ninguém na Europa, não podia mais contar com a Alemanha, que tinha um comércio com o Brasil monstruoso antes da guerra. A Alemanha chegou a ser o maior parceiro comercial do Brasil em 1938 e 39. Tá? Mas com o começo da guerra, em setembro de 39, a Marinha Mercante Alemã não podia chegar mais no Brasil. Por quê? Porque a Marinha de Guerra Britânica bloqueou o Atlântico para a Marinha Mercante Alemã. Então, navio mercante alemão não chegava aqui mais. E o que o governo vai manter? Por quê o chamego com a Alemanha? Factualmente. Não né? tem mais porquê. Seu embaixador fica falando aqui que nós vamos restaurar, nós vamos voltar. E esse bloqueio do resto do mundo não é à toa. Os caras estão sendo cuzão. Porra. Né? Então, não tem como, factualmente, o Brasil continuar priorizando comércio com a Alemanha. E mais, do outro lado, Estados Unidos pensa em termos hemisféricos. Ele já enxerga o planejamento de grande, né, de amplitude maior dele, planejamento estratégico dele. Ele enxerga que ele precisa do hemisfério americano, aqui o hemisfério ocidental, vamos dizer, todo o continente de norte a sul, como seu. Não pode ter mãozinha da Alemanha aqui. Não pode ter mãozinha do Japão aqui. Aqui é meu. Principalmente a região... Eles são putos com Cuba, eles são putos com um monte de coisa. Venezuela. Mas Cuba ainda era paga-pau deles na época, né? Cuba ainda era o quintal dos Estados Unidos na época. Tá. A Revolução Cubana foi em 1959. Então... Ou seja, eles estavam obtendo sucesso nessa parada aí. Tá. Porque tava todo mundo no mesmo time mesmo. Justo. Né? Joga um mapa aí do Atlântico aí, por gentileza. Que tem assim, tipo... o Senado... vai dar certo. Aquele primeiro ali resolve. É o seguinte. Esse
território do Atlântico, né, ele é vital para os Estados Unidos se manterem na guerra, porque ele tem que alimentar os ingleses. A Inglaterra está ali, né? Então ele tem que alimentar os ingleses. Os ingleses estão com sua indústria totalmente comprometida, não tem espaço para mais nada, e mais, estão perdendo. Porque eles não têm condição, com a indústria deles, de produzir números suficientes de matéria toda, tudo que ele precisa, né, para poder, eventualmente, vencer a Alemanha na Europa continental. Não tem como. Então, os Estados Unidos precisam do Oceano Atlântico para poder transportar com segurança, com a maior segurança possível, todos esses equipamentos para a Grã-Bretanha. Depois que eles entram na guerra em dezembro de 41, formalmente, aí esse negócio fica... formalmente, que já estava na guerra antes. Já estava, já estava. Mas quando eles entram formalmente, aí não existe negociação. Isso aqui tem que ser nosso. Conversinha de submarino fazendo... Não é para ter submarino. Entende? Como é que você faz patrulha anti-submarino no meio do Atlântico? Dá uma olhada no mapa ali. No meião do Atlântico. Você precisa de botar esses seus aviões e navios para partirem de um porto mais favorável, né? Qual que você tá vendo ali que é mais favorável ali? Tem uns ali que estão aqui perto de nós. Tem uma galera ali que tem uma base mais favorável, notadamente a pontinha brasileira ali, que é o Rio Grande do Norte, Natal. Natal tá na ponta. Então, traça um círculo aí pra você ver, tipo assim, a autonomia do avião. Se você lançar ele de Natal ali, ó, ele cobre aquela porção central inteira. Então, o americano precisava muito de Natal. Principalmente Natal. Precisava muito do Brasil, precisava muito de Natal. E o Vargas deu aquela cozinhada no frango caipira, né? Não, vamos conversar. Você quer, né? E aí o Vargas começou a fazer, então, pois é, eu quero muito te ajudar, cara. Mas você sabe, né? Aí começou a abrir umas torneirinhas nos Estados Unidos pra cá. Entendeu? Umas torneiras bem grandes, na verdade. Algumas dessas torneiras foram muito significativas. Por exemplo, o ministro da guerra na época era o Eurico Gaspar Dutra, presidente Dutra, que foi presidente posteriormente. Mas o Dutra estava com um olhão assim, num programa que os americanos tinham criado em março de 1941, chamado Lend-Lease. Programa de empréstimo e arrendamento. Era basicamente uma linha-zona de crédito a perder de vista para entrega de material de guerra novíssimo, moderno, né, em grandes quantidades. Esse programa foi criado para ajudar a Grã-Bretanha, para ajudar os ingleses em março de 1941. Tá? Para quê? Para facilitar de uma vez só, porque anteriormente a isso, toda vez que cedia uma porção de material para os ingleses, tinha que passar uma lei específica, toda aquela conversa de Câmara, de Senado, não sei o quê, você sabe essa porra. Aí o presidente falou, quer saber, vamos chutar o balde aqui, vamos abrir um programa aqui para empurrar tudo. E aí ninguém vai conversar mais fiado. Tá. Aí criaram o Lend-Lease. E o Lend-Lease foi um sucesso estrondoso. Logo depois que a Inglaterra entrou e assinou e ficou felizona, alguns meses depois, assinou a França, né, as forças francesas livres do De Gaulle, e a China, que estava em guerra contra o Japão, lá na Ásia. Né? Assinaram e começaram a receber esse material também. E aí, cara, em outubro de 41 acontece as coisas revolucionárias. A União Soviética, que estava sendo atacada pela Alemanha, ela também assina. E, simultaneamente, a assinatura soviética, um quinto país entra pro Lend-Lease. Qual país? Nós. Com uma diferença, tá? Uma diferença, olha só. Eu falei até agora de Inglaterra, França, China e Rússia. Todo mundo tá em guerra.
Todo mundo tá metido na luta lá. Todo mundo tá tomando tiro. Brasil tá tomando tiro? Não, o Brasil tá... Porra, por que Brasil? Entende? Por que Brasil? O que vocês estão Tu achou dos caras quererem entrar nisso daí? Você tem uma opinião sobre isso? Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que foi dada a situação, a gente vendeu a égua pelo menor preço possível. Tá. Entende? Não tinha como ficar também. Não quero. Vou ficar aqui. Não tinha essa. Em última instância, tava muito sério mesmo. Tava muito sério. Sabe? Então, o jogo na época é o seguinte. Apocrifamente... Os caras vieram matar, os alemães vieram matar as pessoas aqui em Sergipe por causa disso? Por causa disso. Porque eu vou te explicar assim, exatamente por quê. Tá? Quando o Brasil se alinha mesmo aos Estados Unidos, né, os Estados Unidos assinam um termo com o Brasil para os Estados Unidos comprar, veja bem, 100% de todas as exportações brasileiras. Tudo. Estouramos. O Vargas falou, porra, negócio da... Quer dizer, porque se os Estados Unidos não fizesse isso, chegava, por exemplo, aqui um navio português, navio espanhol, que eram de duas nações neutras, mas que eram aliadas da Alemanha. Tinham fortes relações com a Alemanha. Navio português, navio espanhol, chegasse aqui, eu quero lã, café, borracha, levava embora. Quem ia usar isso? Eventualmente, quem ia usar isso? Os alemães iam usar isso. Os Estados Unidos falou, não, eu compro tudo, 100%. O que você fizer aí, eu compro. Aí, assinaram esse acordo, os caras ficaram felizão. E aí, aconteceu a entrada dos Estados Unidos na guerra, né? Aconteceu em dezembro de 41, lá, Pearl Harbor, bababá. Logo, simultaneamente com Pearl Harbor, no mesmo momento... Os caras atacaram os Estados Unidos por causa dessa entrada... por eles estarem na guerra de forma velada. Aí os caras foram lá e atacaram. Basicamente, vamos colocar assim, vamos abstrair de forma bem alta, assim, foi. Tem muitas razões. A questão do Japão com os Estados Unidos tem muitas razões. Mas é isso aí mesmo. Os Estados Unidos estavam fornecendo material para a China, porra, que era inimigo deles, né? Sim. E aí o Brasil, cara, nessa aí, ele se deu muito bem por essa... Brasil-Estado, né? A gente começou a ter acesso a uma grana que não tinha antes. Uma grana que não tinha antes, acesso a umas tecnologias que não tinha antes. Nós estamos falando de gente daqui do Brasil enviada para fazer estágio em instituições militares de tecnologia, de ensino nos Estados Unidos, que, porra, era fechado antes. Entendeu? Mas os japoneses, simultaneamente a Pearl Harbor, eles atacaram as Filipinas. Filipinas eram, na época, uma colônia norte-americana, né? No meio do Pacífico. E as Filipinas eram o principalzaço produtor de borracha para a indústria norte-americana. Os japoneses capturam as Filipinas. O que você vai fazer, doido, agora? Compra do Brasil. Sim, porque é o grande produtor de borracha que está ali, né, que nós já temos uma excelente relação com eles. E aí, de repente, a demanda por borracha aqui no Brasil, ela estoura, ela vai além de todas as cotas. Tanto que existe migração gigante do Nordeste de trabalhadores que vão para a Amazônia para virar os famosos soldados da borracha, né? Os caras vão lá, gente, precisa de muita borracha, mas é muita borracha mesmo, vocês não têm noção. Por que tanta borracha assim? Você precisa de tanta borracha na guerra, por quê? Sei lá, pra quê? Caminhão, filho. Porra, óbvio, né? Caminhão não roda sem borracha. Né? Jeep. Entendeu? A doutrina norte-americana, ela preconizava a guerra mecanizada. O que significa guerra mecanizada? Não sabe que então vão ter tanque, não é isso não. Guerra mecanizada é aquela guerra que se pauta por ser executada em cima de veículos automotores. Eu não estou falando de veículos puxados por cavalo, não. Eles extinguiram os cavalos do exército, eles extinguiram soldado marchando a pé. Soldado
transita de caminhão. Entendeu? Estafeta, mensageiro, transita de jipe. Até tanque tem sapata de borracha ali em algumas esteiras. Tem. Mas a borracha é essencial para o esforço de guerra norte-americano. E mais, eu não falei com você que os Estados Unidos estava fornecendo material de guerra para Inglaterra, França, China e Rússia. Precisa de borracha pra caralho Mas também. borracha pra caralho, é borracha infinita, entendeu? Então, o Brasil, ele foi se dando bem em cima de se dando bem, em cima de se dando bem, porque, pô, esse negócio é lucrativo pra caramba, né? Mas os Só que Estados Unidos Washington pediram pra gente entrar e mandar soldado? Não, mas eu vou te falar exatamente onde chegou. E aí depois vocês veem o tempo que eu levei explicando isso aqui e me fala se dava pra explicar em 30 segundos. Aí é o seguinte. O Brasil foi pressionado, né, pelo Departamento de Estado norte-americano a cortar relações com a Alemanha. Cortar relações diplomáticas. Para que esse negócio aí, esse embaixador ficar conversando com vocês. Tá. Aí o Oswaldo Aranha, do filé Oswaldo Aranha, ele, que era o nosso ministro de Relações Exteriores, em janeiro de 42 ele resolveu cortar relações diplomáticas com a Alemanha. Cortou. Mandou o embaixador embora, trouxe o embaixador brasileiro de volta. Não tinha mais relação. Acabou. Tá? O que leva ao entendimento na Alemanha de que se não existe mais relações diplomáticas entre nós e o Brasil, eu não tenho mais compromisso nenhum com o Brasil. Esse é o entendimento que se tem na Alemanha. E o negócio da borracha? Por que eu estou enfatizando o negócio da borracha? Porque a borracha é realmente fundamental para o esforço de guerra norte-americano. E toda essa borracha agora está vindo do Brasil e, portanto, essa borracha está dentro da área de operações da Marinha de Guerra Alemã. No comecinho de 42, quando os Estados Unidos tinham acabado de entrar em guerra, eles ainda estavam tateando nessa nova realidade, né? Então lá nos Estados Unidos, aquele tanto de navio mercante estava basicamente desprotegido. Então os submarinos alemães, eles fizeram uma devassa, fizeram uma sequência gigantesca de afundamentos de navios na costa americana. Inclusive os 2 primeiros navios brasileiros afundados por submarinos alemães foram afundados lá na costa dos Estados Unidos, levando matéria-prima brasileira para lá. Entende? Só que, questão de algumas semanas ou meses, os americanos, a Marinha norte-americana, ela começou a se organizar nos chamados sistemas de comboios, né? O navio mercante não trafegava mais sozinho, não transitava mais sozinho. Ele transitava em grupo e esse grupo era pesadamente defendido. Destroyers, né? Submarinos. Então, se a gente estivesse mandando borracha pra lá, por exemplo, ele ia acompanhado de uma galera... Uma galera armada até os dentes para poder localizar submarino e atacar submarino, entendeu? Inclusive, avião sobrevoando o negócio o tempo inteiro, com bomba para ser lançada, radar, entendeu? Era uma arapuca gigantesca para os submarinos. Tinha um esforço ali para a matéria-prima chegar lá. Para chegar lá. Só que essa mesma realidade, ela não se configurou aqui no Brasil, ela não mudou aqui no Brasil. Então, nessa mesma época aí, os navios brasileiros, eles estavam indo para os Estados Unidos sozinhos ainda. Eles estavam indo solitários. Não existia esforço de coordenação, de proteção por comboio aqui. Qual que foi, então, a conclusão lógica do Comando Naval Alemão? Tá mais barato atacar os caras lá embaixo. Eu não vou esperar esses navios chegar lá na costa americana para eles entrarem dentro do sistema de proteção deles lá. Eu vou pegar esses caras na costa do Brasil, porque lá eles estão sozinhos, são alvos fáceis. Aí que esses submarinos americanos, aí que esses submarinos italianos e alemães começam a chegar aqui na costa brasileira. Italianos e alemães é interessante porque alguns navios brasileiros foram afundados por submarinos italianos, aliados dos alemães. Aí ficamos putos e mandamos a FEB. Foi.
Basicamente, assim, se você quiser fazer um saltão, foi. Mas, Fala ó, o short aí, fala o short. Mas sabe o que é muito interessante, Júlio? Essa história que você me contou aí, ela tem um aspecto que eu não conhecia mesmo, que é o lance da borracha, sabe? Eu não sabia que, assim, é meio óbvio que ela é importante, mas que o Brasil era indispensável para a continuidade dos aliados na guerra por causa da borracha. Entre outros, mas a borracha sendo muito importante. A base de Natal, por exemplo, era fundamental, cara. Não é assim, entendi. O cara quer ficar jogando valor. Não, maluco, é fundamental sim. Pra você passar pelo Atlântico, naquela época, você não conseguia passar de um lado pro outro. Eram raríssimas as aeronaves que tinham autonomia pra passar dos Estados Unidos pra Inglaterra. Você tinha que fazer um pinga-pinga até chegar lá. Mas aí, eu fiz o salto do... Atacaram a gente aqui, mandamos gente pra lá. Só que eles atacaram a gente aqui, desencadeou algumas coisas e a gente mandou gente pra lá. Justo. Eles atacaram a gente aqui. Em resposta, o povo ficou puto com as tal das fotos. Nós ficamos puto com as fotos. A sociedade brasileira. Moleque morto na areia, velho. Entendeu? É isso. Mulher e criança morta na areia. O povo ficou puto. E aí pediu... Tem os protestos, Rio de Janeiro, o maior deles. E aí o Vargas falou, não, declaramos guerra, então, 22 de agosto, 4 dias depois dos afundamentos, declarou guerra. A gente não queria muito declarar guerra. Considerou pra caralho. Após muita deliberação. E assim, aí tá bom. Aí teve a FEB. E... Putz, cara, eu vou te perguntar essa, mas eu não queria que os caras ficassem puto comigo, ou que você ficasse puto comigo, mas... fez diferença? Tipo, se a gente não tivesse mandado ninguém, tinha mudado algo, tipo, a gente tinha perdido? Fez diferença em quê? Porque, ó, a gente chegou lá... É que eu não... Fez diferença pro resultado da guerra. Isso, fez diferença pro resultado da guerra? Tá. A galera pensa que é o seguinte... Não, olha lá... A galera pensa... De novo, dá pra fazer um short. Aí eu vou falar assim, não... Aí os caras, a FEB foi inútil. Pera aí. É porque é o seguinte, quando o cara é leigo, ele pensa na seguinte coisa. Assim, peraí, FEB ficou ali no meio da Itália, ali do poeira A pra poeira B ali, e Berlim, porque foi Berlim, né? Berlim que acabou com a guerra. A força russa que atacou Berlim tinha mais de 1 milhão de homens. No total. Tá? A FEB, no total, tinha 25 mil. Só para tomar Berlim, para tomar Berlim, foram 100 mil cabecinhas para debaixo da terra, russas. Que é 4 vezes o que a gente mandou. Tá? Então, você tem que entender a proporcionalidade de cada esforço. Entendeu? A gente tinha uma parada específica para Nós mandamos uma divisão de infantaria, que era de 15 mil homens, mais 10 mil de reserva. Porque você tem que levar uma reserva, porque o cara morre, adoece, desaparece, é ferido, capturado. Você tem que repor. Então, 15 mil mais 10 mil de reserva. Efetivamente, de combate, 15 mil. Então, com uma divisão de infantaria, você não captura Berlim. Ninguém capturou Berlim com uma divisão de infantaria. Eu te falei o tamanho da força russa. Entendeu? Você não libera Paris, você não invade a Normandia com uma divisão de infantaria. Cara, nem filme eu nunca vi os caras dizer isso. Mas enfim, tudo bem. Nunca vi os mercenários. Se for mercenário, vai. Se for mercenário, vai. Você tá doido? Conquista a Via Láctea, não é uma divisão de mercenário. Porra, é o seguinte. O Chuck Norris sozinho, né? Sozinho. Desculpa. Vai. Mais alguns extras. Mas com esse orgânico que você tem que entrar na cadeia de comando norte-americana. Então, os objetivos que você vai cumprir são objetivos que condizem com o seu tamanho. Claro. Entendeu? A pergunta que você tem que fazer é: a FEB
Foi uma divisão de infantaria acima ou abaixo dos padrões? Foi eficiente ou não? Foi eficiente ou não? Foi eficiente ou não? Foi. Tá bom. Surpreendentemente eficiente pro tamanho dela. Interessante. É. Entendeu? Então é essa que é a pergunta. Desses 25 mil aí, quantos que voltaram? Foram 465 mortos. Tá. É. Até que não morreu muito, né? Não morreu, porque você tem que ver que é 15 mil, na real, né? É verdade. Tipo, 10 mil é de reserva, 15.465 morreram, tá? Mais uma pancada de ferido, na casa dos milhares, né? Mas você está falando de 465 mortos, tá? Então, o trabalho que a FEB fez na Itália foi integrar um esforço maior, entendeu? E nesse sentido, indispensável. Nesse sentido, foi indispensável. Tá. Porque no momento que ela chegou, na verdade, não tinha nem chegado. Ela estava no Mediterrâneo. Estava no Mediterrâneo, naviozinho, primeiro naviozinho, passando pelo Mediterrâneo ali. Recebeu, porque era para a FEB formar uma reserva no norte da África. Para ser preparada ali. E depois totalmente completa, ela ser transportada para a Itália. Assim como diversas unidades que compunham a força aliada na Itália foram, né? A Brigada Judaica, a grega, diversos. Inclusive, o exército aliado na Itália tinha essa característica de ser internacional, né? Ele tinha essa característica de ser composto por diversas pequenas nações que compunham um esforço maior. Já à frente da França, lá na Normandia, era integralmente, vamos dizer, anglo-americana. Um forte componente canadense também. Mas canadense e inglês é basicamente o mesmo povo, né? Separado pelo Atlântico ali. Então, você não tinha mais ninguém metido nessa, lá em cima. Só na Itália que era internacional. Entendi. Lógico, aí o Brasil teria que ir para a Itália. Tá? Então, nesse momento, cara, que era esse componente brasileiro que eu te falei, que era um terço, ele ir para o norte da África e preparar lá. Foi por causa de logística que essa etapa não rolou, é isso? Foi por conta de um problema logístico de última hora. Tá? Por quê? Porque invadiram o sul da França, fizeram uma invasão do sul da França para complementar a invasão lá de cima. Tá? E tiraram de onde a tropa para poder levar para o sul da França? Tiraram da Itália, tiraram do 5º Exército Americano, tiraram um corpo de exército francês. O que é um corpo de exército? São 3 divisões. Para você ter a comparação, é o triplo do efetivo da FEB. O triplo do efetivo da FEB foi retirado da Itália e levado para a França. Para ocupar o sul. Para ocupar o sul da França. Então, o comando do 5º Exército Americano perdeu 3 divisões instantaneamente e ganhou uma. Entendeu? Entendi. E ganhou uma, que era brasileira. E a gente e a FEB ainda envolvida nesses combates de terreno de montanha. Sim. Porque ela chegou lá e ela teve que se deparar com esse negócio de posições muito bem preparadas. Entendeu? O cara escondido no terreno. Não era aquele combate assim, eu tô vendo meu inimigo ali, vamos lá, ataca os caras. Não é. É ele que tá me vendo. Ele tá me vendo tudo que eu tô fazendo. Eu não tô vendo ele. Não tá vendo ele. Aí o negócio foda, do Monte Castelo, tá? Monte Castelo. Por que o Monte Castelo... Por que é tão falado? O Monte Castelo, se você nunca viu a foto, é um morro. Quando você imagina Monte Castelo, você imagina até uma fortaleza lá em cima, o castelo, né? Meu Deus, não, é um morro. Que atrás dele tem outros morros que são inclusive mais altos. Mas é um morro. Só que esse diabo desse morro, ele dá visão para a estradinha que passa lá embaixo. Entendeu? Então pode ficar um Hans lá em cima, com um binóculo, e ele vê todo mundo que passa pela estrada. E esse único alemão tem um telefoninho aqui que consegue passar a informação para todo mundo que está atrás dele, lá embaixo. O comboio está na posição tal. Instantaneamente,
Artilharia detona. Entendeu? Passa por cima e detona tudo que tá passando lá. Então, peraí, dá pra passar pela estrada? E detalhe, essa tal dessa estrada, que chama de Estrada 64, ela dá acesso direto a que cidade? Bolonha, a cidade que eles queriam conquistar antes do Natal. Né? Então, porra, o problema de se chegar a Bolonha é a gente passar por essa merda dessa estrada. E essa porcaria dessa estrada tá sendo visualizada por aquele cara que tá lá em cima daquele morro ali, ó. Que morro é esse? O tal de Monte Castelo. Entendi. Você entendeu a complexidade do problema? Parece. Agora vamos entender o passo seguinte. O comando americano dá a missão de capturar o Monte Castelo a uma divisão brasileira. Peraí, esse não é o principal problema que vocês têm? Por que você deu esse problema para ser resolvido pela divisão brasileira? Porra, essa é fácil, porque a gente é foda. Né? É uma mistura de duas coisas. Primeiro, a FEB tinha mostrado nos 60 dias de combate que ela tinha tido, 45 dias de combate que ela tinha sido utilizada em outra área da Itália, ela tinha dado um retrospecto bom. O cara falou, pô, a tropa iniciante e tal, mas foi bem aqui. Tinha uma outra tropa norte-americana que estava na posição do Monte Castelo. Só que vinha se mostrando bastante fraquinha. A tal da 92ª, Divisão Buffalo. Já ouviu falar? Divisão Buffalo? Já. Divisão Buffalo é de soldados negros norte-americanos. Inteiramente composta por soldados negros norte-americanos. Porém, soldados negros norte-americanos. Oficiais, os caras que mandam, brancos, em grande parte, texanos. Puta merda, só merda. A chance de dar merda é de 120%. A chance de dar merda é muito grande. Entendeu? Se você sentar uns caras numa mesa, uns matemáticos, e fizer uns cálculos, você vai... Isso não vai dar nada que presta. Porém, você está falando dos Estados Unidos dos anos 40, no qual o racismo era lei, era institucional. O americano negro era um cidadão de segunda classe naquela época. Para se formar uma divisão de soldados negros, teve que ter frente política. Entendeu? Frente política para se formar essa divisão. E o alto comando do exército não gostava dessa ideia. Tanto que entregou o controle dessa divisão a oficiais texanos, que eles julgavam que eram os caras que tinham pulso para lidar com esse tipo de soldado. Você entende como é que um negócio desse... Que merda, tem um potencial gigante para não ser bem sucedido? Tanto que não foi. O que o comando do 5º Exército fez? Pegou a FEB e pegou a 92 e fez isso. Ó. Botou a FEB no ponto mais quente da linha de frente e jogou a 92 num escanteio no litoral. A 92 ficou o resto da guerra subindo um trechinho de litoral. A FEB foi jogada no coração do negócio. Sendo que ainda era, como eu te falei, 1/3 da FEB. Tá? Era 1/3 da FEB ainda, não era a divisão inteira. E aí, os caras chegam no ponto de Monte Castelo, recebem a missão. Né? Ok, é isso que nós temos que fazer? São feitos os primeiros ataques, os primeiros 2, sob comando norte-americano, falham. Né? Por quê? Os caras não entenderam o problema ainda. Tomar Monte Castelo não é tomar o morro, é tomar o conjunto de montanha. Porque uma vez que o seu objetivo é o morro tem apoio de artilharia das montanhas atrás. Se você põe sua cabecinha em cima do morro, você vai tomar uma... Os caras vão explodir o morro. Entendi. Entendeu? Então é o seguinte, ô brasileiro, General Mascarenhas, você tem homem suficiente para poder fazer isso? Ele fala, não, porque eu tenho 5 mil homens aqui, pô, eu não tenho minha divisão inteira. Então traz o resto de sua divisão. Mas os caras acabaram de chegar, traz o resto de sua divisão. Isso é uma ordem. Então tiraram os caras do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, tiraram os caras basicamente, literalmente, do barco, cara. E jogaram os caras na linha de frente. Entendeu?
Deve ter mais de 1 hora que nós falamos de Estrada 47, né? Deve ter. É por isso que a Estrada 47 retrata uma FEB sem experiência, que os caras correm, que os caras são desorganizados. Por quê? Porque retrata um momento da Força Expedicionária que é justamente o que aconteceu. Você puxou de uma forma irresponsável soldados que não tinham qualquer familiaridade com terreno, a guerra, etc. com a guerra de verdade, e colocou na linha de frente. Sendo que o 6º Regimento, o Regimento de São Paulo, que tinha, eu te falei, tinha performado muito bem, né? Por quê? Justamente porque tinha passado por todo o processo. E foi lançado ali, e conquistou, e aos poucos foi ganhando confiança. E, cara, uma coisa é o sujeito aqui, é uniformizadinho, fuzilzinho, não sei o quê, pá, cumpridor de ordem. Outra coisa é o cara que viu. Você sabe, Igor, você imagina o que é escutar, sabe? Você imagina o que é isso, cara? Você já tomou tiro? Tão perto assim, não. Mas eu sou carioca. Pois é. Já tem esse atenuante. Mas é claro que é completamente diferente estar na Segunda Guerra Mundial, na Itália. Você já imaginou se eu escutasse... Ou você escutava... Caralho, quase morri, meu irmão. Se eu tô aqui, eu morri. É. Deve ser um bagulho sinistro pra tua cabeça. É um bagulho sinistro, porque você demora um certo tempo pra se acostumar com isso. Pra se acostumar que essa é a nova realidade. Que tem muito nos filmes, né? O cara... Você escuta a artilharia lá de uma... Aí o cara... Ah, não, essa aqui vai longe. O cara lá atrás. Porque o cara já... Pelo som, ele fala... Não, essa vai cair longe. Vai cair lá atrás. Quando tu assiste um filme... por exemplo, o Resgate do Soldado Ryan, essas paradas assim, tu é o cara chatão que fica. Isso não né? Não. Eu sou. É sim. Tá, eu sou, mas eu procuro me controlar, né? Eu sei que. Não, cara, eu não me controlo. É quando o filme é ruim mesmo. Tá. O Soldado Ryan é um filme muito bem produzido, né? É um filme que tem um cuidado miraculoso. É miraculoso o cuidado que eles tiveram com a reconstituição histórica. Tanto que ele setou um padrão novo, né? Ele abriu uma nova era. O que era filme? Se tu der um tiro pra dentro do bagulho do tanque, assim, ele explode mesmo? Deu um tiro dentro do bagulho. É porque não tem o Tom Hanks sentado aqui assim, todo fudido. Tentando acertar dentro do canhão. Mas foi o avião, doido. Não foi aquela pistolinha dele. Aquilo ali é um jogo de cena. Foi pó. Vai atirar contra a pistolinha no tanque, porra. Aí chegou o avião, que você não viu. O avião lança uma bomba em cima do tanque, ele explode o tanque. Depois que tu vê que o avião... Aí ele... foi o avião, porra. Ele tava só dando tiro aí que eu vou morrer mesmo, toma aqui. Aquilo ali, não, coitado.